Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Toda semana estamos aqui com convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer novamente a esta mesa para um bate-papo agradável, contar um pouco de suas experiências, testemunhos, nos trazer lições do reino extraordinária. Pastor Divino Aparecido, mas ele prefere Pastor Divino Lima. Pastor Divino, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Amém. Uma bênção, um prazer voltar a esta casa, a esse programa abençoado. Estar com o Senhor é uma bênção, né? E estar aqui com todo o povo que acompanha Eu Acredito Podcast. E hoje é mais uma tarde com Deus. Tem coisa boa aí. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. O senhor canta também, né? É. E hoje, para me ajudar aqui nesse bate-papo, eu trouxe também para estar comigo aqui a mesa. Não é na mesa, tá? É a mesa. Aprendi com a Cíntia Chagas. Está na mesa quer dizer que você está em cima dela. Está à mesa quer dizer que você faz parte dela. Pastor Maico Moré, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Muito boa tarde, meus amigos. Pai do Senhor a todos os irmãos. É uma alegria estar aqui hoje e participar e falar um pouco mais com o nosso amigo Pastor Divino, o nosso cantor. É uma alegria muito grande estar aqui. Deus abençoe Fábio e todos vós que estão aí acompanhando a gente pela internet. Pastor Divino é conhecido, de fato, como pastor. Já pastoreou igreja, congregações, alguns campos ministeriais, como São Paulo, aqui no Paraná, Recife também, né? Pernambuco, norte do Brasil. Pastor Divino anda por todo lugar, conferencista, alguém que tem muito de Deus para compartilhar com essa geração. Mas talvez poucos conheçam o Divino como pessoa, como ser humano. Como é que você se identifica? Como aquele que nunca foi, não é e nunca será. Falso. Alguém que sempre foi e sempre serei necessitado de Deus. Uma pessoa que, ao olhar, só de olhar, as pessoas já discernem, é difícil de lidar. Mas como diziam os meus saudosos pais, você só conhece a pessoa se você conviver com ela. Então, tenta andar. Eu sou assim. Nunca foi, não é e nunca será falso. E odeio falsidade. E sou fácil e rápido de discernir os falsos. O senhor está servindo a Jesus há quanto tempo? Nós estamos desde 1992. Tem muita gente falsa na igreja? Demais. É o que mais tem. O que mais tem é falso. E no mundo, fora da igreja? Aí sobressai, né? Aí sobressai. É porque tem muita gente que sai da igreja dizendo: eu saí da igreja porque lá tá cheio de gente falsa e eu me decepcionei. Mas o mundo tá cheio de gente falsa, gente que nos decepciona, por que nunca deixam o mundo para vir para a igreja, então? Como se o mundo fosse melhor que a igreja. É. Né? Porque a falsidade se alimenta da traição. A falsidade, ela se alimenta da liberdade que as pessoas dão. Liberdade de entrar na casa, liberdade de sentar à roda da mesa, a liberdade de ter acesso, né, na vida do outro, de alguém. Então, no mundo que a proporção é maior de falsidade, ela deixa o falso sabor, entendendo? Que é gostoso esta vida, mas não é. Porque a falsidade, ela é confirmada também na vida dos aproveitadores, daqueles que crescem usando pessoas, manipulando pessoas e matando pessoas, mas nunca edifica pessoas. É. Verdade. Ter falsidade no mundo
isso é comum, não é? Normal. É um fato. Não é certo, mas é comum, é normal, é Sim. fato, né? Mas na igreja deveria ser diferente, não existir nem variações de falsidade. Por que existe falsidade na igreja? Eu costumo dizer, pastor Fábio, pastor Maicon Moré, e a todos que nos acompanham, eu costumo dizer, dessa jeito, que é o que nós aprendemos e por quê? Na igreja, Deus não trabalha com outro tipo de pessoas, continua sendo ser humanos. Uma vez entendendo que esse ser humano que está dentro da igreja, ou convidado para ser membro da igreja que vai embora, mas a gente usa-se dizer, na igreja, é ser humano. E o ser humano, nós somos complicados. Somos corruptíveis, né? Certo? Habitamos um corpo corruptível. Sim. Como o senhor lembrou bem. Nisto, o que a Bíblia diz, quando Deus também usando o apóstolo Paulo sobre a luta constante. Que o nosso espírito luta com a nossa carne, ambos querem realizar o seu desejo. Toda pessoa falsa, ele sabe que ele é falso. Não é porque ele está sendo dominado, é porque ele gosta de ser falso, da falsidade. Mas quando vem a Cristo, nós somos combatidos. A palavra de Deus, ela vai se chocar com tudo aquilo que agride a vida espiritual. A santidade, né? Certo? Ela vai chocar. Ela vai bater de frente. E ela bate. Porém, para eu não ser falso, nem mentiroso, duas caras no Evangelho, eu preciso me permitir ser o que Jesus ensinou, determinou e está escrito. Eu tenho que me considerar menor que o Senhor. Eu tenho que glorificar, ou seja, me alegrar com o teu crescimento, sucesso, me alegrar pela transformação que está acontecendo. E, ora, acontecendo a transformação, está tendo mudança. Então, eu sabendo a mudança de Deus na tua vida, eu tenho que aplaudir. Aplaudir glorificando a Deus, se alegrando e continuar orando para que Deus multiplique esta presença dele, esta bênção. Mas o falso, aquele que quer continuar sendo falso agora no Evangelho, ou costumo dizer dentro da igreja, ele não está aceitando a palavra. Ele não vai viver esta palavra. Mas ele vai continuar sendo o falso agora dentro da igreja. E é o que cria confusão. E toda pessoa falsa, ele tem o poder persuasivo, carnal e do diabo de manipular pessoas. E ele manipula os santos, que se deixam levar. Se deixam levar. São língua peçonhas. De serpente mesmo. Você entendeu? Porque é muito fácil. Entendeu? E não pense, esses falsos estão pregando, estão falando língua estranha, tá pulando, tá dando aula dentro de sala de seminário. Além de manipuladores, são mentirosos Também, são mentirosos. Tem um monte de falso, entendeu? Dentro e fora da igreja, que ele te dá carona. Te deixa na porta de casa. Mas malha você, irmão. Você entendeu? E todo falso. Ele não se alegra com a tua alegria, não. Ele a si próprio se denuncia, porque sempre vem à tona. Verdade. A falsidade alheia. Interessante que o senhor falou aí, pastor, que dá até pauta aqui para a nossa conversa. Todo falso sabe que ele é falso. Ele sabe. Então, a falsidade não é uma possessão demoníaca. Não. É uma enfermidade de caráter, né? Enfermidade de caráter, perfeito. Não é todo, você não pode generalizar.
Mas boa parte de pessoas que exigem caráter dos outros, ele é falso. Quem E muito fica exige, exigindo pouco é, caráter. pastor? Quem muito exige, pouco é? É a máxima. Você não é generalizando, Sim. mas é fato. Mas aí a gente entra em uma discussão, porque, biblicamente, querendo ou não, na proporção que você vai pregar a Bíblia nos faz exigir alguns comportamentos que nos levam a uma vida de princípios e de valores. Ou seja, Alguns, quem tem princípios e Você valores... foi bonzinho, né? Alguns não, é tudo. Não, porque no momento que o senhor fala bem assim, geralmente quem muito exige, pouco tem, a gente entra aqui em uma discussão. Mas entra a discussão porque... A gente exige porque a Bíblia exige, né? Sim, mas a própria Bíblia não responde tudo isso aí. A Bíblia responde tudo. Sim. Mas a linguagem matuta, que eu estou dizendo aqui matuta, é dos crentes homo sapiens, Os veteranos, né? certo? Os veteranos, os anciões, Ah. os centenários e as centenárias. Hoje não. Hoje, bom. Mas toda irmã do círculo de oração centenária, todo crente, obreiro ou não, líder de departamento ou não, antigo, que hoje os remanescentes não são respeitados, não são respeitados, não são honrados, são desrespeitados a serem confrontados, bate de frente com eles, mas não tem o que eles têm. E talvez nunca vai ter. Não é porque você tem um pouquinho da presença de Deus que você tenha... Vai dizer que está na mesma medida do centenário que você não está, irmão. Sim. E talvez você nunca vai chegar ao nível que eles já chegaram. Mas o que é que nós ouvimos isso? Minha saudosa mãe, que por misericórdia foi liberta em um culto de domingo, sendo ela macumbeira, minha mãe era cavalo do bicho, legiões falavam na boca dela. Minha saudosa mãe, antes de conhecer Jesus, ela fazia macumba para os outros morrer. Só não morria quem Jesus livrava. Mas na noite que ela aceitou Jesus, foi na mesma noite que Jesus batizou ela com o Espírito Santo e com fogo e usou em profecia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela veio desta linhagem. E o que eu ouvia dela e da linhagem dessas irmãs do círculo de oração, que elas falavam assim, ó, todo aquele que exige santidade, se mostrando que tem mais, que é mais santo, é duas. E é fato. Sempre foi. Se eu ouvir as irmãs falar, era fato. Ou ele está aprontando, ou vai aprontar. Porque está exigindo uma santidade que ele acha que ele tem. E é bíblico, né? Até a santidade em demasia se torna pecado, né? Então, dentro do que o senhor falou, coloca... Não é que a Bíblia, o próprio Deus nos exorta, que eu tenho que exortar o Senhor na palavra, nós temos que exortar um ao outro em buscar a Deus, santidade, ser mais cheio, orar mais, jejuar mais, não faltar aos cultos, ser mais crente. Isso é um direito dado por Deus. Mas não lhe dá direito de você exercer essa exortação demonstrando que você já está no ápice de como Enoque andou com Deus. O pastor José Carlos de Lima, presidente lá da Assembleia de Deus na Paraíba, ele fala que como torneiro mecânico, ele chegou à seguinte conclusão, que toda torneira, quando é apertada demais, ela dá vazamento. Ela estraga, né? Já respondeu, né? Só foi mais rápido. Então, pastor Divino, ainda nesse assunto aqui, então porque existe espíritos enganadores, existe, certo? Em nosso meio a gente precisa ter o discernimento de espíritos para que nós não sejamos enganados pelos espíritos enganadores. Demônios. Os demônios, né? Então, o falso, ele não vive uma possessão demoníaca, não é demônio. É uma condição? É um posicionamento, é uma decisão dele mesmo de ser falso? Ele gosta de ser isso.
Ele acha que vai se beneficiar? Esse é um poder que ele diz que tem. Ou é uma doença? Não, doença não. Doença você cura num remédio, dando choque, afogamento, umas pauladas, hora. Não, eu digo doença porque existe a bipolaridade, né? Existe Também. pessoas bipolar que... Um problema psicológico, mas talvez? uma deturpação no caráter mesmo. Não, mas na falsidade é porque o cara gosta mesmo. A pessoa Desculpa o termo da palavra, só sem tem vergonha, prazer. então. Não, ele tem prazer de ser falso. Tem prazer de ser falso. É porque existem pessoas que parecem ser doentio, pô. O cara tá aqui na sua frente, você é meu amigo. Abraça. Abraça, A maioria do aplaude, falso abraça todo mundo, te abraça demais. te elogia. Mas Você por trás... pega a confiança, bajula. Entendeu? Te elogia, bajula. Pô, o cara te exalta, mas é o cara depois que pega a faca... Mas e... é isso que ele fala, porque Mas a engana, mesma medida né? que ele te bajula, tá entendendo? Não é a mesma medida que ele te destrói. Por detrás. A mesma medida que bajula é a medida que destrói. Um pouquinho mais. Sempre um O pouquinho destruir é sempre um pouco mais. mais. Sempre um pouco mais. Tem um bicho, né, que a gente fala, né? O abraço do bicho preguiça que abraça... não é o preguiça, Por causa das unhas, né? Do bicho diz que- preguiça. acho que é, né? Sabe por quê? Porque é o seguinte, se nós estamos aqui, nós quatro. O Amado, Léo Dal Negro, que de negro não tem Léo nada. da Negra. Pois é. Por quê, irmão? Por quê, irmão? Você não Aonde? Você não é preto, irmão. Rapaz, o senhor já continua seu Quase. raciocínio. Deixa eu contar aqui uma experiência aqui. Você acredita? Não ri, não. Eu rio. Eu tava em Foz do Iguaçu, né? Aí saindo das cataratas, a gente foi no shopping pra comer alguma coisa. Você acredita que veio um cara assim, do nada, assim, de longe, irmão, polacão, alto, assim. Ele começa a me encarar e eu não entendi no momento que era pra mim. Eu achei que ele tava falando com alguma outra pessoa. Ele me encara. Olha pra isso! Parece que tomou todo o sol da praia. Na hora, eu não entendia. Eu tava indo na barraquinha com minha esposa e minha filha comprar o sorvete, né? Aí a menina da barraca tava indignada. Babaca, que racista. E eu não entendia. Eu falei, o que foi, moça? Aí ele, você não viu que esse babaca racista e xingou o cara todinho? Disse que você havia tomado todo o sol da praia. Na hora que eu entendi, o cara falou, não aguentei não, pô, dei muita risada. E como é que a gente não ria disso? Pastor Divino não ri porque eu sou de um tempo que isso era essa prática de preconceito racial já era menos. Mas isso aqui deve ter sofrido bastante preconceito racial na caminhada, A né? gente vive isso aí até hoje. O senhor lembra que eu... Isso que eu contou no falei outro daquele podcast, outro né? Por causa da cor, mas isso aí acontece constantemente. Isso aí não adianta você querer falar que não, porque são pessoas. Mas isso também só na parte fora, no mundo, ou dentro da Não, igreja dentro acontece também? Dentro da igreja que mais tem, mano. Dentro da igreja acontece também. Mas isso é atrelado também ao falso, não? Porque uma pessoa ser Sim. racista... Conhecendo as verdades Conhecendo as bíblicas, verdades, é. Sim. Aí é mentiroso. É mesmo, mentiroso também. no evangelho. Tá uma coisa atrelada à outra. O mentiroso do evangelho, o falso dentro do evangelho, até o diabo odeia ele, né? Porque vai querer tomar o lugar dele, né? Até o diabo odeia o crente. Não é verdade, não. Você não risada. Estou fazendo eu rir, mas é o seguinte, eu rio. Não, mas é fato. Até o diabo tá com raiva desse falso, porque esse cara vai me dar trabalho no inferno. Vai querer roubar meu Ele lugar. mesmo, o pobre diabo tá falando, não, Jesus, pega pro senhor aí, dá um jeito aí, entendeu? Converte essa vida. Transforma ele aí, porque se for pro inferno vai me dar trabalho. Porque toda pessoa falsa estiver falando de você, e com você te abraça e tal, mas se ele estiver falando de você, se ele estiver chegando, ele para a conversa. Faz O sentido. verdadeiro não te devo nada, irmão, não tenho medo de você. Conversa Se continua. eu tô falando de você, chegou, eu tô continuando. Agora deixa eu fazer outra pergunta, pastor Divino, referente ao racismo. E você fala, tá falando de mim? Tô falando de você aqui, tá falando de você mesmo. É, o verdadeiro fala na frente e Você por entendeu? trás, né? Pronto. A questão é essa. É a mesma coisa, a conversa do falso. Ô, que eu tô falando pra você assim, nem. Ó, que eu tô falando pra você aqui, nem comenta com ninguém. Ô, irmão, qual que é o problema de eu comentar que você tá falando aí? Quem não deve não Essa teme, questão. né? E é uma conduta que não deve existir no Evangelho. No mundo, se eu era assim no mundo, no Evangelho não deve existir, porque eu preciso que esta palavra, que nunca esteve, nunca estará presa,
tem a liberdade de se movimentar em mim. Como ela é. Água, fogo, pão, espada de 2 gumes, então deixa ela cortar. Só que também para ela cortar, eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo em dizer para mim mesmo e eu dizer para Deus, Deus, eu não estou bom. Tu sabes que eu não estou bom. E todo falso não aceita a mensagem que Deus fala para ele. Se ele não aceita a mensagem que Deus fala para ele, vai aceitar você entregar? De forma alguma. Ele que vai falar de você. O senhor já teve que lidar com pessoas falsas? A gente lida todo dia. É mesmo? Todo dia. Dormindo acordado, indo e vindo, passando por lá. Como é que você, o pastor divino, lida com gente falsa? Se torna falso também? Não. Se eu tô com a oportunidade de estar pregando, eu vou pregar a mensagem. E eu sei, e a gente tem consciência que o falso é discernido. Eu não posso falar de todo mundo, mas graças a Deus a gente discerne o falso. E quem a gente não discerne, você está orando, Deus vai trazer à tona. Não é para a gente sair na carne, mas Deus traz à tona. Eu falei assim, vigia com isso aí. Sabia. Entendeu? Deus vai te mostrar. Deus vai chegar. Não adianta. Todo falso, se você está buscando, Deus fará chegar a você. Quem é quem? Não é para você. Então, a pergunta, como que eu trato? Como o senhor lidar com o falso? Não converso. Saúdo com a paz, porque só pode saudar com a paz quem tem. Quem não tem nem vai nem volta. Então eu estou tranquilo. Eu tenho que estar em paz com Deus. Se eu estou em paz com Deus, estou em paz comigo mesmo. Então, falso, não, eu não vou conversar com você. Quando eu falo conversar, é parar, sentar e caminhar. Você não caminha com o falso. Porque o falso não suporta caminhar com você se você está buscando ou está nas coisas de Deus. Eu prefiro dizer buscando as coisas de Deus. Ele não suporta. Ele dá alguns passos. Eu falo caminhar é ir na jornada contigo ou terminar para onde você está chegando. Ele vai te abandonar. Valeu mesmo. Tá. O falso não aguenta conviver muito tempo com você. Ele sempre está ali passando, chega tal, e vaza. Chega, vem, vê, busca, solta alguma coisinha, tá entendendo? Para ver se você entra na conversa dele. Porque Então, ele está de engano, na verdade. Para o falso, você não deve soltar, apresentar vocabulário para não ter palavras. Agora, mensagem de Deus, você solta para o falso. Converte-se, se arrependa. Eu acredito que o melhor diagnóstico para você lidar com a pessoa falsa é você andar no caminho da verdade. Porque quando você está no caminho da verdade, o falso ele não se sustenta, né? Porque ele é falso, é mentiroso. É. Irmão, o falso nunca vai orar por você. O máximo que ele pode fazer é oração contrária. Aí é porque é do diabo. Exato. Aí sim, aí se torna do diabo, que aí é feiticeiro. Mas o falso ele pode não orar, mas ele fala que está orando, né? Aí fala que tá orando, tô porque orando vai ter por que você. mentir. Vai ter mentiroso. Faz parte. Né, entendeu? Então, a convivência, eu vou colocar, como é que você convive? Irmão, convive tentando ser crente. Você tentando ser crente, você vai fazer a sua parte. Eu não como na sua mesa, mas o falso quase sempre está sentado na sua mesa, ou sempre quer sentar na mesa que você está. Até se lambuza, né? Você entendeu? Come, pá, pô, que benção, varão, pá. Entendeu? Só que ele fala que benção, varão, aqui, mas depois que ele foi embora, ou você sair da mesa, vai falar assim, viu aí? Então, quer dizer, como para nós, até mesmo ficar tecendo muito tempo, não o caso aqui, mas se você for tecer muito tempo de comentário, de palavra sobre o falso, daqui a pouco você está tão irado com isso aí,
E se não vigiar, você começa a falar mal. E você acaba pecando também. Você acaba pecando. Então vamos sair porque daqui. É ruim. Vamos falar... Não, é ruim. Deixa o diabo levar embora, o falso. O diabo que se encarregue dele, mano. Que nem Jesus que é o falso. O diabo também não quer, vai ficar onde, mano? No além. No meio do caminho. Mas o pastor Maico falou algo aqui que eu acho uma boa discussão também. Oração contrária existe? Varão, o que é oração contrária, né? Uma macumba Uma gospel? macumba, uma oração contrária é quando uma pessoa, acho que não... Acredito eu que quando ela é falsa contigo e não acredita na tua vitória ou não fica feliz com aquilo que Deus te deu. Sabe o que a minha mãe falava, pastor? Diga, fica à vontade, fica à vontade. Ela falava... Eu estava... Né, não ia para a igreja fora, deixei de acompanhar meus pais no evangelho, né, com 11 anos. E eu via pegar muita vez minha mãe falando sobre os crentes feiticeiros. É justamente isso aí. É isso aí. É o falso. É isso aí. Minha sogra, missionária Cida, Crente fala feiticeiro. muito isso. É. Crente feiticeiro. Que sobe... Mas como é que pode ser crente feiticeiro? Agora, Apesar que crente é aquele que crê. É, né? mas a pergunta é, Deus escuta a oração desse povo? Evidentemente que não. Porque ele subiu a um eventual monte ou fazer uma eventual oração contra aquilo que Deus prometeu para você e tem para ti. Deus, evidentemente, que não há de escutar. Mas, entretanto, o diabo escuta. E aquilo é combustível no mundo espiritual, sendo que um filho, supostamente, de Deus está orando e está clamando para que, supostamente, Deus não te abençoe. Então, é combustível para o diabo agir no mundo espiritual contra a vida da gente. Mas será que tem pessoas com essa capacidade tem. de orar a Deus ao contrário pela vida de alguém? Tipo, ao invés de pedir para Deus, vamos lá, por uma antipatia gratuita. Permita. Porque uma coisa é você orar para Deus fazer justiça, porque você se sentiu injustiçado. Uma coisa é... Mas isso tá certo. Não, Isso tá uma certo. coisa, mas tá certo. Agora, outra coisa é tipo assim... Eu tenho uma antipatia gratuita com o pastor divino, e aí eu vou orar para que as coisas não dê certo na vida dele. Tem, pastor divino? Tem isso? Teve uma moça, hoje é uma jovem senhora, por ética vamos citar a congregação, não é? Pode citar, fica à vontade. Nós Qual é a estava congregação? aqui na sede da Madureira, e a gente estava sempre ali, porque eu tenho esta boa prática, que é um desejo e vontade, graças a Deus, de cooperar. Eu não tenho vergonha de cooperar com departamento nenhum, com ministério assim nenhum. Para mim, eu tenho o maior prazer de cooperar com o senhor, cooperar com... Eu aprendi com Deus que quanto mais envolvido, melhor é. Coopere. Então, eu tenho Concordo. vontade, desejo de cooperar. Se você deixar, eu vou cooperar contigo. Não deixar... Se convidar também, né? Às vezes, mesmo sem convidar, tu vai, né? Eu vou, mas se me convidar convido, para chego cooperar... ali, né? Esses Só que dias as eu fui pessoas... lá, ele foi comigo, Só que é o verdade? seguinte, só que, infelizmente, muitos crentes se sentem incomodados pelo fato de você cooperar. Por exemplo, eu sou músico. Então, eu sou músico, mas não estou exercendo mais a minha parte musical pela questão mesmo de você andar com Deus, viajar com Deus, como fala, né? Então, assim, mas eu sou um músico chato. Porque eu não sou um músico na igreja copiando os músicos que estão no mundo, ou costumo dizer, o mundano. Porém, Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Prudente, mas jamais vão ser melhores dos que estão na luz. Sim. Mas, o que acontece? Existe uma disciplina. No mundo, você vai tocar depois do ensaio. Mas no mundo é o seguinte, os caras terminou o ensaio, como é que ficou? Ficou bom. Vamos ensaiar de novo. Porque existe uma logística que ela não é errada. Quando você termina o ensaio, se ficou bom, na hora da apresentação, vai sair ruim. Então no ensaio tem que ficar perfeito.
Quando Pra fala assim, apresentação ficar irmão, bom. ficou perfeito, É sinal que vai ficar bom. vai ficar bom. Então é exaustivo. Só que você precisa o quê? Se permitir, tá entendendo? Que essa disciplina aconteça, seja aplicada em você e por você. No Evangelho, o que mais tem é músico. Músico não, cabra que tá com instrumento, acha que toca, mas não toca nada. Não ouve. Entendeu? E é falso, porque é o seguinte, se você não aceita um conselho de alguém que sabe mais do que você, então tem a coisa errada. Porque não é dar palpite, não é ser palpiteiro. Irmão, essa condução aí tá errada. Dá para melhorar essa condução. A batida é outra. Peraí. As pessoas se sentem sendo denegrido. Ô, irmão, se eu sei, se eu aprendi, como o senhor acabou de citar no início, que não é sentar Na na mesa, mas sentar à mesa. à mesa. O senhor aprendeu. Mas o senhor aprendeu porque o senhor não recebeu isto como agressão, ou de forma que o senhor foi diminuído. Tá vendo aí? Você é pequeno. Não. Isso aí veio como soma. E aí você agradece. E engrandece. Aí tem a pessoa que você ouviu e se permite também você ser exaltado. Então a falsidade, ela permeia tudo nessa terra. Mas ela pode e deve deixar de existir se eu verdadeiramente me permitir ser obediente a esta palavra. Nós não somos perfeitos. Somos exortados a se aperfeiçoar no Senhor. Não é impossível ser santo. Não. Porque é possível se santificar. Seja santo ou morra tentando. Certo? Agora, esse feiticeiro, esse crente que ora ao contrário, que deseja, por quê? Eu estou ali no meio do louvor, trabalhando com a mocidade. Na época eu era presbítero, pregando, viajando, mas estando na cidade, eu aprendi que você tem que estar no quartel. Cheguei na cidade, me apresento e estamos ali trabalhando. Então eu preciso de tocar, eu estou ali. Se precisar na porta, eu estou ali. Se precisar lavar o banheiro, eu estou ali. Sou crente, irmão. Ou pelo menos desejo ser. Só que eu não tenho duas caras, parceiro. Aí eu escuto um grupo, eu vi e escutei um grupinho do ciclo de oração fazendo uma trama, dizendo, quando ela chegar, nós vamos pegar ela de jeito. Ou ela decidir se ela quer ficar na igreja ou quer ficar no mundo. Mas do jeito que ela anda, não vai ficar mais. Tramando de uma menina, que hoje é uma jovem senhora, que fazia parte do grupo de louvor. Certo? Mas em mocidade, ou casado ou solteiro, existe gosto ou modo de se viver, de se vestir, seja casada ou solteira. E ela, menina da mocidade, ela usava saia mais curta. Não era uma mini saia, mas era uma saia mais curta. A derruba vaso. Não é de não, porque a menina era crente, tá? Não fala isso. Não. Mas tem derruba. Tem, como diz o pastor. Derruba profeta. Pastor lá, Qual? do Nordeste lá. Genival, Napoleão. Não. Gilvan Rodrigues, pastor Gilvan Rodrigues. Isso daí é uma bazuca. Tá entendendo? Não, mas isso aí já tá vindo em ponto 50. Não é. A menina é crente. Só que usava uma saia mais pra cima do joelho. Não era uma mini saia, mas era uma saia mais curta, que é a linguagem
que se diz. É a linguagem do círculo de oração. A saia mais curta. Só que elas me mandam o círculo de oração. Que na hora que eu escutei o que elas falou que nós vamos falar e ia pegar ela, eu falei assim, não, mas aí vai matar a menina. Qual que é o que o falso faria? Ficaria quieto, ficaria por perto, se dirá, se uniria a elas, iria colocar mais lenha no fogo. Não, é isso que o cabelo diz? Não havendo lenha, o fogo se apaga. Não vamos entrar no mérito aqui do original. Tá aqui o irmão do Rabino. Primo. Primo do Rabino. Eu corri na frente. Já fiquei na porta da igreja, que tem um ensaio antes. Certo? O ensaio antes do culto domingo. E o grupinho do Circulação estava ali já. As matadoras. Preparadas. Já estava afiado. Porque isso se comuna, né? Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assim. Tá, não. Aí depois quer saudar com a paz do Senhor. A paz de quem, mano? Só for do Senhor da terra. Senhor do inferno. Uma falsidade, hipocrisia, irmão. Aí depois quer falar aqui de caráter. Esse foi o caráter do demônio. Eu fiquei na porta. Quando ela chegou, Pai do Senhor. Querida, posso falar um pouco? Antes do ensaio aqui, uma coisa rápida assim. Ela, sim, senta aqui. Sentei lá atrás. E já olhei pro grupinho do Seguração que já tava ali esperando. Eu falei pra ela assim, sou fã da sua roupa. Eu sou fã do jeito que você se veste. Parabéns. É mesmo, pastor? Não, que pensa. Aí cheguei perto daí e falei assim, até onde você ama Jesus? Ela falou assim, não entendi. Eu falei assim, você ama Jesus mesmo? De suportar as aflições que ele deixou bem claro que todo crente terá e tem, de dar glória a ele, entendendo que faz parte da vida com Cristo. Ah, sim, entendi. Não, pastor, é o que eu desejo. Sim, meu desejo é servir ao Senhor. Eu falei, tá. Jesus disse, e está escrito, se há alguma coisa na tua vida que escandaliza a vida do teu irmão, vai e deixe de fazer. Ele não está dizendo que é errado. Ele disse, vai e deixe de fazer para você ganhar o irmão que está atribulado, para tentar impedir que ele vá para o inferno. Porque atribulado já está. Você entende isso? Não entendo. Sabe o que está escrito? Sei. Eu falei assim, então faz o seguinte. Tá vendo aquelas irmãs ali? Eu falei para uma menina de mocidade. Tá vendo aquelas irmãs ali? Elas se reuniram e estavam esperando você chegar para te matar. Então fala o seguinte. Ame elas. Ah, sim, pastor. Ame elas. Sabe como? Quando você vir para o culto, não venha mais com essas roupas. Porque para elas você não é crente. Mas para Jesus você é serva. Sensacional. Você entendeu? Eu falei, para Jesus você é serva. Mas para ela você não é. Então ganhe elas. Ganhe elas, ajude elas. Você pode fazer isso comigo e pela igreja? Sim, pastor. Eu posso ir lá em casa? Vai dar tempo. Eu vou só afinando os instrumentos ali, vou adiantando outra parte. Ela correu na casa, o morro, não olhou as irmãs diferentes. Você está me entendendo? Por que ela não olhou elas diferentes? Porque ela era falsa. Ô, Glória! Está entendendo, irmão? Do jeito que ela olhava e do jeito que ela olhou quando eu falei, ela continuou olhando do mesmo jeito. Mas incrível foi como o senhor tratou essa situação. Ah, mas tem que ser assim, mano. Isso aí é sabedoria divina. Mas eu aprendi isso, mano. Sabedoria divina, porque em alguns contextos hoje da igreja tem lideranças que
e expor a pessoa. Você entendeu? Ou deixá-la cair na mão do leão. Não posso. Não posso, porque eu aprendi na Bíblia que eu tenho que pelo menos tentar ser guardião do meu irmão, ser guardião do Senhor, guardião como? Se eu já sei, se eu discernir, ou estou sabendo, ou ouvi, ou Deus me revelou que estão tramando, eu tenho que tomar a tua frente. E eu já também saber se você tem estrutura de ficar sabendo. Se não tem, eu vou tomar a sua frente e vou apanhar no seu lugar. Mas não vou deixar ninguém chegar e a branca vai ficar comigo. Isso aí, irmão, eu faço desde quando eu era do diabo. Que hoje eu não sou. Mas tem muita gente dentro da igreja que tem vontade que eu seja do diabo. Mas se eu for do diabo, nem vai ter que se esconder aí, pedir seguro pros outros. Mas dentro da igreja existem pessoas querendo que tu seja do diabo? Eu acho que tem. Nem tão contente que a gente tá na igreja. Sério? Nunca tão contente, irmão. Não tão contente. Existe aqueles que oram para Jesus salvar e quando Jesus salva, quer que você se perde. Que o diabo tire da igreja. Você me entendeu? Mas voltando à situação aqui, oração contrária existe? Existe. Não, eu tô pasmado. Oração contrária. Como é que alguém tem a capacidade de orar a Deus para que a vida do outro não dê certo? Meus irmãos, eu tô recém no evangelho. 1 ano e 2 meses. Congregando em Guarulhos, congregação de Vila Barros, Campo do Belém. Meu pastor na época é o que é o presidente hoje, o pastor José Hélio Bezerra da Costa Júnior. E toda quinta-feira, assim, esta tarde agora, é um trabalho de circulação lá, da congregação. Mas na época que eu estava lá, era manto, mistério. Porque hoje não é mais? Não, não é. Do que era antes, não. Está tendo figuração, mas não é o que era antes. Porque hoje tem mais falsidade do que verdade. Se tem menos verdade, tem menos choro. Menos poder de Deus. Menos choro de misericórdia, de compaixão. Choro de sentimento, de eu estar sentindo a sua dor. Hoje o que mais tem são palanque, espectadores que estão aqui, ó. Em vez de chorar por você, tá assistindo a sua dor. E com prazer, irmão. Eu tô lá com ânimo, situação, mistério. No início. Umas irmãs veio e falou assim, irmão divino, eu era um menino da mocidade, diz que o senhor é um menino de Deus. Eu falei, eu desejo. Queria que você nos ajudasse em oração. Eu sei que você é um menino de oração, sempre nas consagrações, nos montes, nas vigílias. Mano. Mas o que é? Nós estamos em campanha, nós lá, ciclo de oração e a igreja, nós estamos sofrendo na mão do pastor. E nós estamos em campanha, queremos que você esteja conosco, estamos lhe convidando para estar nessa campanha de oração. Falei, para quê, irmão? Para Deus tirar o pastor lá da igreja. Falei assim, como é que é? Você não tem vergonha na cara? Não, porque o pastor lá não gosta do fogo, então nós estamos nessa campanha e fazendo convite, você está conosco nessa campanha de oração para Deus tirar o pastor de lá. Eu falei, bom, peraí, vamos entender então um negócio. Você estava dizendo que o pastor José Wellington Júnior não gostava do fogo? Não, era um outro pastor da congregação do campo também, só que o presidente do campo lá, do setor lá, era o pastor Júnior, de Guarulhos, né? E tinha uma das congregações que a irmã falou que estava orando para Deus tirar o pastor. Deus tirar o pastor. Eu falei assim, mas por quê? Não, porque ele não gosta de fogo, então eu não presto. Não, eu falei assim, então Deus é desorganizado. Deus é o pior falso que tem, então. Porque ele vai tirar uma coisa que não presta e levar uma coisa que não presta, tirar o que não presta de lá e levar isso que não presta e colocar em outro lugar. É isso que você está falando? Que o seu pastor está falando que o seu pastor não presta e ele vai pegar o que não presta e vai colocar o que não presta em outra congregação? Então virou bagunça. Deus é o quê, então, irmã? Sabe o que acontece, irmã? É que vocês dizem que é ciclo de oração, mas não ora. Não ora como se deve. Aí foi quando eu citei para ela. É como minha mãe diz, oração de feiticeiro, crente feiticeiro. Que isso? Eu falei assim, irmão, em vez de vocês fazer oração contrária, por que vocês não oram para Deus abençoar mais do pastor?
Deus, derrama graça, manda mais fogo, manda mais unção, manda mais sabedoria. Aleluia. Toma o teu servo. Chora para Deus derramar mais. Em vez de ficar fazendo essa oração de feiticeiro. Não, o senhor não entendeu. Eu entendi muito bem. Sai para lá que é o seguinte, foi, irmã, Deus me tirou do crime. No crime não se cultiva pessoas, no crime a gente mata pessoas. A igreja não é criminosa, a igreja de Cristo não. Tem um monte de crente criminoso que só existe dentro do templo, ousa-se dizer, dentro da igreja, só para matar os outros, ou para tirar o que puder. Porque na hora de suportar, ou ajudar e cultivar esse crente, entendeu? Mete o pau e joga diz que, eu se dizer, joga aos leões, mas a ver a pessoa que você está jogando tá tão ruim que nem o leão quer jogar, quer comer, fala, não, tá ruim, já chegou estragado aqui. De tanto foi judiado, que nem o leão quer comer a carne. Então, aí o que acontece? Pastor, um mês depois, as irmãs aparecem de novo lá. E eu tô lá, né, tocando a guitarra, porque o músico não tinha chegado ainda, aí eu pulei, né? Aí o músico chegava e eu ia pra bateria. Aí tô lá na guitarra, circulação, mistério, né? Mistério já no hino da harpa. Esse negócio de falsidade olha, irmão. Eu sei que Deus tá aqui conosco, irmão, porque eu senti uma graça aqui agora. Glória a Deus. Porque eu tô vendo as irmãs dando sinal para mim. E eu fazendo de conta que não estava vendo. E eu ali, até que começou a chamar a atenção da igreja, ela quer falar com o senhor. Eu falei, quando terminou o culto, eu falei, Jesus, lá vem de novo essas conversas. Mão divino, deu certo, deu certo. E eu dentro de mim, o sangue de Jesus, não é que deu certo, né? Já pensei assim, conseguiram tirar Arrancaram o pastor lá, mataram. Aí falei, o que deu certo? Nós fizemos aquilo que o senhor mandou. Eu falei, não mandei vocês fazer nada. Não, o senhor falou que nós tinha que orar certo, estava orando errado, fazendo oração de feiticeiro. Meu Deus, eu nem consegui dormir aquela noite. Já pedi perdão, passamos para a igreja, para os irmãos isso aí, a igreja mudou a forma de orar. Falei, mas e agora? A igreja está nadando na glória. Olha aí. O nosso pastor, o culto todo, dá glória, irmão. Deixa Deus te usar. E tal, porque antes batia na campainha, que não deixando, quase oprimindo. Agora fogo. Agora tá glória, irmão. Agora tá fogo, pastor. O culto tá do jeito que a igreja tem que ser. Eu falei assim, agora Deus pode levar ele. Não, misericórdia. Eu falei assim, agora que é que fica. Agora que é a hora que Deus vai levar. Porque quando vocês entendiam que não prestava, é a mesma pessoa. Só a oração de vocês que estava errada. Forte. Agora Deus vai levar. E não demorou. Chegou a reunião de obreiro, o pastor Júnior trocou, levou ele para outra congregação. Olha aí. Você entendeu? Então, resumindo, oração contrária existe. Existe, é fato. Mas existe a oração contrária intencional, que a pessoa ora querendo o mal do outro. Intencional. Mas existe também a oração racional, contrária por ignorância. Ou seja, no caso dessas irmãs aí, não era tipo intencional porque elas queriam o mal do pastor. Ela só queria que o pastor fosse mais avivado e tal. Ou seja, existe aquele que é mal intencionado na oração. Não está tendo sabedoria. É igual Tiago que disse, pedes não recebe porque pedes mal. Ou seja, existe em oração que a pessoa não sabe de fato orar, não tem sabedoria para orar, não é? Então não é... E existe aqueles também que é intencional. Mas essa temática aqui na mesa de oração contrária é desse intencional. Não é essa aí. E existe esse, então? Intencional que é a oração de feiticeiro. Que a pessoa ora mesmo com a intenção de talvez destruir ou quer enfim, o mal. Quer o mal. Quer a pessoa longe, quer a pessoa morta e tá orando. E dá certo essa oração? Ela dá certo. Mas não é Deus que ouve, o diabo que dá certo, porque se Deus não quiser livrar, você tá entendendo? Deus vai permitir o diabo se alimentar e até passar a usar esse crente.
Pois foi isso que eu mencionei, né? Porque Deus não há de usar, mas o diabo vai ouvir. E vai trabalhar isso no mundo espiritual contra a vida da pessoa. E vai usar a pessoa que está orando como instrumento dela na terra. Então vocês, nesse contexto aqui, vocês acreditam que existem orações que estão sendo ouvidas e respondidas não por Deus e sim pelo diabo? Com certeza. Mas a pessoa está crendo que está orando para Deus. Não, ele não está crendo que está orando para Deus. Ele acha que está orando para Deus? Não, ele crê que ora para Deus. Sim. Né? Sim. Ele se ajoelhou sim. orando. Perdão. Ok. Crê. Mas só que Deus não responde, porque Deus não vai responder isso. Então existem pessoas que acreditam que estão orando para Deus, mas quem está ouvindo e atendendo essas orações é o Satanás. É o diabo e acontece, aí você vê pessoas saindo da igreja, pessoas, como diz na linguagem nordestina, se lascando, tá entendendo? E aí essa pessoa assim, eu consegui. Deus escutou minha oração. Tá vendo? Ainda fala isso. Se eu orar, Irmão, infelizmente... vai morrer, vai perder, vai sair. Isso aqui é muito interessante, porque infelizmente existem pessoas que oram até contra famílias para desfazer casamento. Teve um pastor que teve aqui, o Caio César, ele contou um testemunho dizendo que ele estava pregando, quando terminou um culto, uma irmã chegou com uma foto de um cara e falou bem assim, ore pelo meu marido. Aí o Caio foi lá, começou a orar pelo irmão, Senhor, toma esse homem em suas mãos, e não sei o quê, papapá. Aí a mulher, depois da oração, falou bem assim, chegou para ele e falou bem assim, Deus te mostrou alguma coisa? Que tem os irmãos, né, que é uma revelação. Pode falar. Pode falar. Aí ele, não, irmão, por quê? Então, que ele é o meu prometido. Ele era casado. Não, ele é o meu prometido. Aí o pastor Caio falou bem assim, mas você conhece ele? Você já teve algum envolvimento? Você se separou? Tá de você? Não, ele tá casado, mas Deus falou para mim que ele era para ser o meu marido. Aí veio outra e casou com ele. Aí eu pedi oração para que ele possa se divorciar para eu casar com ele. Existem, ou seja, pessoas que estão fazendo uma mandinga, na verdade, isso aí eu chamo de mandinga. Para famílias serem destruídas, casamentos serem destruídos, porque tem uma obsessão por alguém. Mas isso é a oração do feiticeiro. Alguns anos atrás, eu conheci um... Eu não vou falar que conheci, porque eu não sei se morreu, né? Nem tô falando que é pra morrer, que quero que morra. Conhece, então. Mas eu conheci um aqui em Curitiba que ele estava casado, mas estava... e falava que estava orando por outra mulher que seria a esposa dele, que a esposa com quem estava casado... Deus ia recolhê-la. Ia recolher ela, ia matar ela, porque... Levar o caminho para ele. Eu falei, rapaz, que demônio é esse, mano? Se vigia, você acha que Deus vai fazer isso aí, mano? Não, Deus me revelou. Eu falei, Deus não te revelou nada disso, não. Você tá casado, Deus vai revelar pra você que você vai recolher ela e você vai casar com outra menina que é mais nova que tu, tá entendendo? E que também tá namorando. Não, o namoro dela não é de Deus. Eu falei assim, que não é de Deus, essa conversa tua. sabe? Então, quer dizer... Rapaz, que bagunça. Não. Então... Mas isso também é falta de maturidade espiritual, não é? Também, né, pastor? Também. Mas a falta tem... Não é porque você não é muitos... Porque você não está buscando. A falta tem porque você não está buscando. E nem permite Deus te encher. E nem permite ser ensinado por alguém. Porque, mas que tem pessoas, entendeu? Vou falar esse termo. Pessoas que estão dentro do templo ou que estão no meio do evangelho, mas não vivem o evangelho, mas que fazem oração para que o líder do louvor saia, entendeu? Não é só o pastor que saia, que a esposa do pastor que está na frente saia da frente do trabalho, tá entendendo? Professores da escolinha, que Deus tira essa criança daqui, você entendeu? O sentimento, se eu tiver um sentimento negativo contra o Senhor, se torna uma oração. Meu sentimento de que... Um desejo pode se tornar uma oração. Se torna uma oração. Porque Noemi Nonato, o senhor conhece ela? Sim. Noemi Nonato. Noemi Nonato é uma amiga. Amiga minha, não é sua irmã, amiga minha. Faz muitos anos que eu não sento com ela. Mas a última vez que eu estive com ela, nós estávamos
numa cruzada em Guarulhos. E ela foi convidada para cantar e eu convidado para pregar. Eu já estava morando aqui. Aí fui convidado, viajei para lá, pagaram as passagens e eu fui. Ali em Guarulhos. Ali no Bela Vista. Aí eu sentado aqui, ela estava sentada desse lado. Ela falou assim, sabe o que eu tô lembrando aqui, Divino? Eu falei assim, não, irmã, ela falou assim, Deus me fez lembrar aqui sentado. Quantas vezes Deus falou comigo que eu estaria onde eu estou hoje, vivendo a vida que eu vivo hoje. E Deus falava comigo contra-atacando tudo que eu ouvia de forma contrária na igreja. Todas as vezes que alguém falava, deixa a Noemi fazer o solo do hino, a líder, minha líder, regente da mocidade, outras jovens da mocidade, irmãs do círculo de oração, obreiros, falavam assim, não, Noemi não tem voz para solar. Não, deixa ela no meio aí, que a voz dela é horrível. Ninguém vai suportar ouvir ela solar. E todas as vezes que eu ouvia isso, Deus bradava no culto. Essa menina aí, ela falou assim, a época era o disco, não era CD. Vinil. Eu vejo um disco de ouro, eu vejo um disco de fogo. Ou essa menina aí, ó, Deus tem um mistério com você no louvor. Deus vai usar. E ela fala assim, ó, e eu olhava para as pessoas que falavam, que me agrediam com essas palavras, e Deus falava ao contrário, né? Contra-atacava ao contrário. Sentimento. Ela falou assim, eu não tenho voz de cantora, mas Deus me levantou para cantar. Glória a Deus. Alabaraçua. Eu não tenho. Mas isso provoca, porque as pessoas têm sentimento de que ela sumisse no meio da mocidade. Que até saísse do grupo, ficasse sentadinha lá, porque era magrinha. Ela falou assim, é magrinha. Minha voz, que a minha voz aqui, ó, para muitos, a voz está agora rachada. Não sou bonitinha. Então eu queria que nem, quando eu era na mocidade, eu me colocava lá atrás. Eu ficava antes dos homens. Né? E Deus me colocou aqui, ó, contrariando a oração contrária, o sentimento contrário e a falsidade. E Deus faz isso, né? Faz, sempre fez, faz, vai continuar fazendo enquanto estivermos aqui na Terra. Deus, ele tem essa capacidade de usar os improváveis. Você entendeu? Ele é perito em fazer isso. E isso incomoda. Incomoda, mano. E Deus gosta alegra. disso. Deus gosta de incomodar os incomodados com as coisas dele. Desse jeito. Pastor Divino, que bate-papo bacana. Pastor Maicon, bom tê-los aqui. Você que está nos acompanhando aí através da internet, você está no Eu Acredito Podcast. Se chegou aqui agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Talvez você queira participar conosco aí do chat, comentar, interagir conosco, e não está conseguindo. É porque está bloqueado e só será desbloqueado após você se inscrever no canal. Em até 3 minutos, o bate-papo estará disponível para você interagir conosco. Então já se inscreve em nosso canal, tem muita coisa boa aqui para você maratonar. Ouvir, ser edificado, ter informações e também ficar chateado com alguns posicionamentos dos nossos convidados. Faz parte. Fica chateado não, hora que melhora. Pastor Divino, o senhor havia feito um comentário aí, foi sensacional o seu posicionamento sobre essa menina que estava sendo criticada pelo círculo de oração devido à saia estar um pouco curta. De fato, existe e existiu pessoas que de forma inocente iam para a igreja um pouco de forma sensual. Só que também existem pessoas que não têm nada de inocente. Vão mesmo para ser provocante. Sim, sim. Existe essa Já sai sensualidade. de casa já determinada
a provocar. Na igreja também existe isso? Porque geralmente as mulheres, às vezes, se vestem Homens assim, e mulheres e homens. a fim de provocar na balada, vai numa rua, sei lá, quer ser provocante no mundo, né? Quer chamar atenção, Quer chamar né? Na igreja também existe isso. Mulheres e homens. É mesmo. É fato. E o que seria isso? É uma deformidade, eu volto nisso. Uma deformidade no caráter ou um espírito de sensualidade que tem tomado conta da sociedade? É demônio puro. É demônio puro, porque tropeço, todo mundo está sujeito, não é que todo mundo cai. Mas todos estão sujeitos a tropeçar. Tropeço é uma coisa. Agora, quem já sai pronto, consciente, já com tudo premeditado, desejando e tendo prazer de ser sensual, de sensualizar, e volto a dizer, é mulher e homem. E como tem mulheres que saem assim, tem homens também, que já saem de casa, vindo para o culto, para demoniar mesmo. Não é sensualizar, é para demoniar mesmo. Entendeu? Isso é fato. Faz da igreja um ambiente de perversão em seus pensamentos, né? Bastante. Existe. É que tem coisas assim que é difícil, né? Tipo, as pessoas às vezes estão nos assistindo acreditar que essas coisas existem na igreja, né? Que eu ouso dizer, pastor. A gente usa de falar na igreja. Uso falar na igreja porque é o termo que falou só igreja, mas na verdade não é a igreja de Cristo. É o ser humano. Está no templo. Porque a igreja mesmo, a igreja de Cristo, ela não aceita isso. Então não tem como viver. Porque para você ser membro da igreja de Cristo, a sua carne, ela está sendo combatida e você deseja e aceita esse combate. A vara, a espada, o oleiro, tá entendendo? Você não rejeita, você não foge, você não murmura, mas você aceita e até busca isso. A carne tem que ser mortificada, né? Que Deus trabalhe. Porque, como já citamos no começo, essa luta ela é real entre a carne e o espírito. Ela já nasce. Mas, infelizmente, este ser que já nasce com a sensualidade natural dada por Deus, porque é feminino, então vai chamar a atenção, alguma coisa vai ser bela nos olhos dele, e aí vão enamorar-se, vão noivar-se, vão casar e vai ter a família. É o conceito do que Deus criou, presenteou o homem com a mulher. Porque eu tenho para mim que a mulher é um dos presentes de Deus para o homem. Claro que é. Certo? Com certeza. E aí o que acontece? Só que, infelizmente, este ser feminino está nascendo já sob o pecado. O pecado, já nascemos já em pecado. E aí, se não buscar a graça e não tiver com a graça que é Cristo, você não vai vencer o desejo da carne. Aí serve para os dois, né? Tanto a mulher Para os quanto dois, o homem. porque você vai ser atacado. O inimigo não quer. O inimigo não quer que o senhor seja perfeito, busque a perfeição e ande na perfeição. Então ele guerreia. Nós somos exortados a orar sem cessar. É uma das armas. Jejuar orando. É arma do céu. Leitura de Bíblia. Conhecimento, buscar esse conhecimento na Bíblia, diário. Que vai ser o choque, a palavra te lapidando, tá entendendo? Esmerilando, ai, aleluia, meu Deus e tal, e cortando e batendo forte. Mas você está se permitindo e também desejando isto. Então essa sensualidade nunca vai exalar o perfume do diabo para derrubar ninguém. Mas existem esses homens e essas mulheres que já saem assim. E
milésimo que esse homem e esta mulher, nós, dentro da igreja, não vigiarmos, milésimo que dá um vacilo, este ou esta consegue te derrubar. Mas deixa eu ou consegue te levar. Deixa eu perguntar, mas esse motivo dessa sensualidade dentro da igreja, que nem nós estamos mencionando, o motivo um dos motivos, não seria também a sensualidade extra fora da igreja, que nós vemos no mundo hoje, do jeito que está, e a nossa juventude, nossos irmãos, no modo geral, têm acompanhado isso e trazido para dentro da igreja? É uma influência, né? É uma influência, e sendo... Em vez da gente influenciar o mundo, será que o mundo não está nos influenciando e trazendo isso para dentro da igreja? Talvez esse seja o problema. Ao invés de nós influenciarmos, nós estamos sendo influenciados. Eu não estou aqui para contrariá-los. Mas pode contrariar. Não, mas aqui é isso mesmo. Se eu não aguentar, eu saio da mesa, ué. Que isso? Se eu sair, eu saio também. Aí o que acontece? Peço para ir embora, peço para sair, né? Mas permita-me. Fique à vontade. Fique à vontade. Permita-me falar. Mas o mundo mesmo que vem a nós ou nós que estamos lá no mundo buscar? Provavelmente estamos indo no mundo buscar. Porque antigamente, o que a gente falava? Que hoje, a palavra que o nosso mestre, vejo sempre ele repetir com graça sobre esta nova geração. Tanto que o senhor fala, eu acredito na minha geração. Eu só acredito em Jesus. Não estou contrariando o senhor nem no contra, não. Mas sabe o que é? Aí sabe o que acontece? Por quê? Antigamente, o que se falava que era uso e costume, o que se falava que antes era uso e costume, não era doutrina. Muito bem. Era um uso e costume que foi implantado como doutrina, mas que Deus confirmou, porque quem implantou esta condição de vestimenta, sim, certo? Sim. Deus confirmou o que esses homens, os nossos anciões, homens de Deus, sim, os centenários falaram e tinha. Mas então não tinha. Ninguém caía em adultério? Com certeza, não tinha sensualidade? Sim. Não tinha, mas a porcentagem era menor. Sim, bem menor. Você sabe, tanto que o nível espiritual era maior. Antes, pelo amor, não se compara com hoje. Como eu falei, antigamente você começava a cantar o hino da harpa cristã, fogo caía, como diz o dialeto. Deus tomava. Por muitas vezes eu presenciei batismo com o Espírito Santo na hora do louvor da harpa cristã. Início do culto. A minha sogra missionária Cida, da nossa igreja, ela já tem mais aproximadamente 50 anos de fé. E ela nos conta, e eu gosto muito de ouvir, pastor Divino, de verdade, eu gosto muito de ouvir. E uma das coisas que eu mais gosto de ouvir da parte dela é as histórias que ela conta. Que a igreja antigamente era chão batido, não tinha tecnologia, sim. O som. E ela comenta muito, e ela mora conosco. E eu peço muito para ouvir essas histórias, ela do interior de Rondônia, cidade pequena, referente ao que acontecia nos cultos antigos, na época dela, com toda a infraestrutura negativa que não se havia, para a diferença que acontece hoje. E ela conta que é outro culto, parece que é outra igreja, no nível espiritual. Ela fala do âmbito espiritual, que a igreja tinha espiritualidade, que de fato doenças eram curadas ali. E existia sensualidade. Mulheres com sensualidade, homens com sensualidade. Já existia naquela época? Sim, mas com essa proporção... A porcentagem era menor. Era menor porque o espiritual era mais efetivo. Ou naquela época a sensualidade era diferente? Não, porque a sensualidade hoje é shortinho curto. Naquela época, não. Na época do senhor mais jovem, era só ver o calcanhar, já era sensualidade. Mas é aí que tá a questão. Se fosse assim, que eu falei pra ele, ninguém antigamente não tinha tido caso de adultério.
É. E o adultério teve com mulheres que usavam o saião lá embaixo. Que antes era aqui, ó. A doutrina era aqui, ó. As brusas das mulheres. Aqui, ó. Que usava-se combinação. Que chama-se coisa passada, chamado nágua. Que as mulheres podiam estar de jeans, mas tinha que estar usando, tá entendendo? Combinação por baixo de saia jeans. Mas aí usa-se que isso era uso de costume. Mulher sempre não vai deixar de ser mulher. A não ser que se tornar homem. Que anja que diz aí que é o trans, não sei o quê. Que pra mim, trans pra mim é um transportador. É o seguinte. Não venha comigo que você conversa. O meu negócio é Bíblia. O que é de Deus, o que não é do diabo e já era. Então, pro senhor, mulher trans, homens trans não existe? Acho que existe, tá aí, ó. Agora a pergunta é de Deus. Não, da parte de Deus não, mas tá aí. Mas nas passeatas eles usam aquelas placas assim, crianças trans existe. Agora mesmo na passeata LGBT, na marcha, né? Você sabe que o diabo é tão sem vergonha que ele não defende a casa dele, né? Onde ele vai morar. Ou defende? Não defende. Defende? Ele não defende, mas ele usa os outros, tá entendendo? Para defender a sua entrada no inferno. Porque você não vê Satanás falando do inferno, mas ele vai para lá. Mas ele vai usar alguém para defender o seu lugar com ele, porque nem ele quer morar no inferno. Então as pessoas vai defender a ser vergonhice e o demoníamos que eles vivem. Tá entendendo? O maconheiro tem que defender a maconha. É por isso que tem a marcha da maconha. Você me entendeu? Existe a marcha LGBTQIA+. Tem a marcha do Exu agora também. E tem a marcha para Jesus. Ai. Me ajuda. Então eu posso continuar? Continua. Então existia. Porque mulher que quer continuar sendo mulher, ela vai ser mulher. Se a mulher não chamasse atenção, não fosse desejada, as que andam vestidas de burca não seria amada. Porque você só vê desenho do corpo, porque o tecido está por cima. Mas você não vê. Mas assim, os caras, tô louco por essa mulher. Pô, ele tá desejoso, quer saber quem é ela. Quem é ela? Eu preciso ver ela, porque eu não tô vendo só uma imagem de um olho aqui por causa é mulher. Mas isso também não seria o extremismo? Todo extremo é perigoso, não é, pastor? Tanto aquelas que andam seminuas, quanto os que andam de burca por uma religiosidade, por causa de uma religião, por um radicalismo. O radicalismo eu acho que nunca é bom, né? Ou o senhor concorda que a mulher tem que andar de burca? Misericórdia. Não, né? Mas é a cultura lá, né? É, mas isso é uma... É uma cultura ainda que ainda é mantida. Mas elas mesmo... Só que é o seguinte, não são todas. Tem algumas daquelas lá que andam vestidas de burca que ela não concorda. Que ela se sente bem andando daquele jeito. E tem outras que querem se ver livre. Mas não é todas. Não é todas. Na verdade, mas é uma questão cultural também, né? É uma questão muito cultural. Mas tem muitas daquelas que já acompanhei um estudo sobre isso, de elas dando a entrevista, eu falei assim, que bom seria, lógico, escondendo, tal, foi aquele negócio de engrossar a voz e tal, que bom seria que elas, se pudesse se ver livre, elas se livrariam. O outro falou assim, não, elas defendendo o uso da burca. Porque falou assim, se eu tirar a burca, o medo, ele falou, se eu tirar a burca, eu não serei mais o que eu sou. Olha que uma falou, se eu tirar a burca, eu tenho medo. E, na verdade, certeza que eu tirar a boca, eu não serei mais o que eu sou. No bom entendedor, ela está dizendo o quê? Se eu tirar a boca, eu vou ser o quê? Eu vou me tornar uma sem vergonha. Talvez seja um termo para ela até radical também. Mas é um medo que ela tem. Né? É um medo que ela tem. Como existe cultura. Não tem irmãs que estão na igreja que viveu naquela época. Hoje é raro. Mas naquela época nossa, dos princípios, da década de 90, eles se encontravam muitas irmãs na igreja que não rapavam a perna. Não rapava o peito do braço porque é pecado. Cultural também?
No nosso caso aqui... Era uma cultura. Era cultura? Era cultura. Não, mas isso aí era algumas denominações. Até hoje, na Até verdade. hoje. Não, tem, né? mas eu... Não. É que o senhor vê agora. É, eu sou novo, né? O senhor é Sebreano Lutelinho, vem aqui. Né? Mas nós pegamos a Assembleia de Deus dentro desta doutrina que se usa costume, que pegava irmãos de seguração dentro do campo que não podia. Depois começou a haver um remanejo dentro da Assembleia e tal. Não vamos entrar aqui então, porque os irmãos sabem por que houve o racha. Você não quer que fale sobre isso? Pode falar, fica à vontade. Que foi na convenção no ano 1985, na Bahia. Por quê? Tudo por questão pessoal. Eu quero me ver livre. Então eu manipulo e começa uma coisa e aquela confusão e tal. E rachou, mas rachou dentro de uma revelação que Deus já tinha avisado. Saudosos pastores, pastor Paulo Leiva Macalão e o saudoso pastor Cícero Canudo de Lima. Que o pastor Cícero ficava em São Paulo e o pastor Paulo Leiva lá no Rio de Janeiro, no bairro de Madureira. E eles se respeitavam, se amavam como crente tem que se respeitar. Ambos ministros, homens de Deus, mas se respeitavam. Não colocavam, entendendo, o seu pé na frente, porque sabiam que Deus era um na boca do outro. Quando o pastor Paulo Leiva Macalão liga para o pastor Cícero, e eles, pela intimidade e respeito, dizem assim: pastor Paulo, pastor Cícero, sim, Paulo, pode falar, Deus me deu uma revelação essa madrugada. É mesmo? É. O que foi, Paulo? Deus me mostrou 4 espadas. O centenário sabe disso, os que estão vivos. E os filhotes, ou os discípulos do centenário, perdão, deixa eu me corrigir. Os discípulos. Está conosco o pastor Nilson Rodrigues. Tá ali no cantinho. Do Esquadrão da Fé. Pastor Wesley Collen. Pronto. Cuida da Umadepá, primeira região. Olha aí. E Lucas Diego, regional da Umadice. Meu Deus. Boqueirão. Os cabra forte, hein? Só gente grande. Só a menor aqui sou eu. Nem milheiro eu tenho. Mas tô aí, incomodando. Falou que foi a visão que Deus deu pro pastor Paulo. Eu vi 4 espadas. Os discípulos centenários sabem disso. E eu ouvi isso ainda menino da mocidade, recém saído do crime e do presídio. Sentado com o meu pastor e os obreiros incomodados. Quem é esse menino aí? Ele falou assim, vaso de Deus. Ah, mas ele não pode. Pode, tá comigo. Entendeu? Naquela época, mais tinha homens de Deus que viam o que Deus tinha na vida do jovem e bancava ele. Falou assim, Deus tem chamado a vida dele, então ele tem que estar aqui conosco. Hoje... Como que é hoje, pastor? Olha, esse cara não quer nem dar lugar, porque acha que a cadeira é dele, irmão. Só que essa cadeira não é minha. Tá entendendo? Receio? E se achar que vai ficar com ela, vai ser enterrado com ela e Deus coloca outra cadeira lá e senta quem ele quer. Então, vamos Calma, lá. deixa eu terminar. Termina, meu pastor. A visão, a revelação que Deus deu foi 4 espadas. Ele falou, Paulo, 2 que brigavam entre si e 2 que desciam. Aí o pastor Cícero perguntou, quem são as 2 que desceram? O pastor Paulo falou, as 2 que desciam é eu e você, Deus vai recolher eu e você. E as 2 que brigavam? É que a Assembleia de Deus vai dividir. Vai rachar. Deus já tinha avisado. Não porque Deus quis fazer isso. Então, irmão, quando o homem, nós, seres humanos, queremos tomar a frente nas coisas de Deus, Deus sai da frente, fala assim, faz aí. Vai dar bagunça, vai dar confusão. Então, certo é que está escrito, não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Deixa Deus fazer. Se eu não deixar Deus fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer como? Errado.
errado. Alguns crentes... Não, deixa pra lá. Não, agora continua, pastor. Fiquei curioso. Não, o pastor está presente. Alguns crentes... O senhor falou que não tem medo de pastor? Eu não tenho medo, não. Então... Minha dívida é com Deus. Senhor... O que acontece é o seguinte, alguns crentes, quando eu recolhi o pastor, saudoso pastor José Pimentel de Carvalho, e pintaram totalmente errado a pessoa presente, o pastor Gabi, como se ele fosse um carnal. Entenda bem o que eu estou falando aqui. Porque falaram assim, agora sim. Agora nós vamos ter liberdade. Eu falei, como assim, irmão? Não, porque o pastor Pimentel nos aprisionava, mas com o pastor Gabi nós vamos ter liberdade. Eu falei, vocês estão enganados, estão achando que o pastor Gabi é carnal? Certo, meu pastor? Eu falei, vocês estão enganados. Vocês nem conhecem o pastor de vocês, então. Estão dentro da casa e são estranhos. Amém, pastor? Estou falando aqui com a presença de Deus. Porque não é que me falaram, não. Não é que me contaram. Falaram para mim e eu falei para quem falou. Falei assim, Deus levou um homem de Deus. E Deus não colocou o diabo sentado lá, irmão. Eu não estou falando que o pastor Gabi é o querubim ungido e que o pastor Saudoso Pimentel de Carvalho era o serafim. Não, estou falando de homens de Deus. Cada um com suas qualidades Você me na entendeu? gestão, né? Só que não vem com essa não, falar que agora vamos fazer bagunça. Vai fazer nada. Então quero pintar o pastor Gabi como fosse o canal. Eu falei assim, irmão, Deus levou um homem de Deus e colocou outro. Vocês vão fazer bagunça no inferno, na casa de vocês, na igreja não. Então, agora se eu termino. E de fato, o pastor Gabi é um homem de Deus. E o que mais me impressiona é que é um mestre, né? Sim. A maioria dos pastores da Assembleia de Deus Ministério do Belém estudou com o pastor Wagner Gabi no seminário teológico e tem o máximo respeito por ele. Sim, e quem congregou com ele na sede, como eu, acaba contrariando muitos pensamentos a respeito do pastor Gabi. Você vai a alguns lugares aí, a pessoa fala, pastor Gabi é frio, a Igreja Assembleia de Deus em Curitiba é fria. Irmão, quem congregou na sede ali sabe o quanto o pastor Gabi zelava pela manifestação do Espírito e pelo Pentecoste. Não é que o pastor Gabi é um teólogo, professor de seminário, professor de teologia, que ele é frio. Ele sempre zelou pela espiritualidade da igreja. Um homem de Deus mesmo a serviço do povo, a serviço da igreja de Cristo. Mas você vê, pastor, que é tão tremendo, né? Até entrar assim, como Deus conduz. Eu lembro quando eu estava ainda... porque eu vim de São Paulo, do Belém, vim de São Paulo com o meu pastor, o pastor Júnior, do Belém, e Deus me trouxe para Curitiba para ficar com o pastor João do Monte, que é um dos meus pais na fé. Quando eu falei, pastor Júnior, Deus está mandando para Curitiba, o meu pastor Júnior falou assim, que bênção, vai estar nosso trabalho lá. Não que eu quero que você vá, eu quero que você fique, mas Deus está te mandando ir, meu filho. Vá. Nosso trabalho, está lá, nosso pastor Pimentel, o pastor José Pimentel do Carvalho, falou assim, mas não é o nosso trabalho. Deus está mandando para ajudar e ficar com o pastor João do Monte. Porém, o pastor João do Monte e a saudosa missionária Maria do Monte, eles são conhecidos em São Paulo. Bem diferente do que era aqui quando eles chegaram. Em São Paulo, o pastor João sempre foi de Madureira. Só que em São Paulo, conhecido na Assembleia. Antes de ter tido a divisão, entendeu? E mesmo depois, homem de Deus como é. E aí o pastorzinho falou assim, não, mas o pastor do Monte é nossa. Mas voltando para São Paulo, vocês estavam dentro da sua casa. E quando nós começamos a ter o convite e pregar na central, muitos ali diziam, pai, como é que você consegue? Eu falei, consegue sim. Você prega aqui como se fosse membro daqui, e o jeito que você é, lá na Madureira, você também é aqui. Eu falei assim, mas qual o problema, irmão? Eu dou glória lá e vou dar glória em qualquer lugar que eu entrar, irmão. Quem tiver incomodado, que se converta ou morra. Mas do jeito que eu sou com Deus, eu tenho que ser em qualquer lugar, irmão. É porque, na verdade,
o senhor é questionado por isso, porque até os dias de hoje, em alguns campos ministeriais, se tu prega em certo ministério, você é meio que boicotado de pregar em outros, né? Sim, sim. Por exemplo, se o senhor... E existe isso até em alguns campos ministeriais envolvendo aí a Madureira e o Belém. Muito. Se você pregar na Madureira, o pessoal do Belém não quer te convidar para você pregar. Se você prega no Belém, o pessoal da Madureira não quer convidar você para pregar. Mas isso vale também para outros ministérios, né? Mas São Paulo não é assim. Que eu São Paulo lá. não, São Paulo não. São Paulo, então a gente veio para cá, ainda tinha aquela coisa. Mas eu participei de algumas reuniões que o pastor João do Monte, sempre que ele podia, ele ia lá para, como ele dizia, pegar um conselho com o meu pastor, que ele sempre chamava, o pastor João do Monte chamava o pastor José Pimentel de Carvalho de meu pastor. E eu sentado ali, ele sempre olhava para mim e falou assim, e esse menino aí, João? Ah, meu filho, ele é crente, ele aguenta ouvir? Não, ele aguenta. Né? Que jeitão que ele é, assim. Tomando cuidado, porque existem assuntos e existem assuntos, né? E eu vi assim como o pastor João honrava, né? Falando assim, eu estou como pastor, ele fala assim, eu estou como pastor presidente, mas o senhor é o presidente. Senhor? Então é muito bonito isso. Você dá honra para quem tem honra. Não é, estou perdendo. Não, mano, isso aqui não é competição, irmão. Isso aqui é cooperação, isso aqui é evangelho, isso aqui é igreja. E dele falar isso. E aí ele contou, falou assim, João, por que eu fechei as portas para Madureira aqui no ministério? Aí ele contou tudo, desde o começo. Ele falou assim, mas hoje você é diferente, João. Você é crente. Ele falou assim, você é até um crente mesmo, bonitinho. E aí, através da conduta do pastor João, as portas que estavam fechadas dentro da missão aqui se abriu. Por quê, irmão? Porque o mesmo glória é seu, ó, com graça e honra, por causa de respeito. Causa de respeito. Mas qual a sua visão sobre essa questão de te boicotar, de pregar em um lugar, porque o senhor prega em outros ministérios? Aí é ignorância pessoal, é pessoal. Porque no evangelho... Hoje o senhor prega em diversos ministérios, né? Você está pregando, sim. Tá pregando. Por causa disso, o senhor está boicotado de pregar em alguns lugares? Porque o senhor prega em outros ministérios? Ah, sim. Também. Mas aí é pessoal. Pessoal do dirigente, do líder da igreja? Se entende, porque se entende o quê, irmão? Se entende que... Eu sou pastor da igreja. É lógico que se eu sou pastor da igreja, eu vou ter obreiros. E aí usa-se meus obreiros. Não, não é meus obreiros. Eu uso o termo meus obreiros, mas eu não sou Jesus. Eu devo zelar pela tua vida espiritual, zelar pela tua fidelidade ministerial, mas fidelidade ministerial não é proibição. Não é um centro de concentração. Isso aqui é evangelho, irmão. Centro de concentração que tinham, ou que se ainda tem, mas vamos dizer que o que tinha, você ficava isolado. Não tem liberdade, não sai daqui. E só vai comer o que está aqui. Então você está isolado. Não, o evangelho, o ministério não é um centro de concentração. E aí eu tenho que seguir a paz com todos. E não é nem rivalidade, né? Não. Não, eu entendo. Agora, o conhecimento que eu tenho que buscar e tenho que ter e buscar, bíblico, não é para disputar, mas é para combater a heresia, os hereges e o pecado. Né? E aceita. Então, não é combater ministérios. Se o senhor me falar, com respeito, me falar uma besteira que não está na Bíblia e querer colocar isso, querer que eu pula, eu não vou comer, irmão. Ele fala muita heresia mesmo. Eu não vou comer.
Eu não... Isso, vamos caçar confusão, mano. Nós estamos falando de coisa séria aqui. Aí eu quero dizer, eu não vou comer. Princípio. Também. Está escrito. Está escrito. Que os bons costumes, que as más conversações corrompem os bons costumes. Certo? Tudo que eu aprendi de Deus e de Bíblia, eu aprendia aos pés de homens e mulheres de Deus. Buscando em oração, também confirmado pelo Espírito Santo que habita em mim, eu não abro, não troco isso, irmão. Não adianta vir com conversação. Porque o que é de Deus é testificado e é confirmado pelo Espírito Santo. Você está falando aqui, o Espírito Santo... Testifica aí. Se eu estou ligado. Sim. Se eu estou desligado, estou na carne, ele não vai testificar nada. Do que você vai falar. Vai falar, vai testificar que eu estou ruim, que eu estou morto, estou em pecado. Mas se eu estou buscando, estou na graça, Deus está com... É de Deus. É de Deus. Você sente graça, você sente presença. Aí você vai querer que eu aceite heresia? Um pensamento que é seu, você está colocando como mensagem, como doutrina de Deus? Não. Não é isso que a Bíblia diz. Isso aí não é de Deus. Ah, mas aí você não concorda comigo? Não, eu não vou concordar nunca com você o que não é de Deus. Agora vamos lá, mas se um ministério que não é uma seita, o líder lá não é um disseminador de heresias, te convida para pregar, mas o senhor faz parte de outro ministério. Tá, sabe o que acontece? É porque é o seguinte, a cultura assembleiana, usar esse termo, que é o que diz, a cultura assembleiana, ou nós assembleianos, porque diz, os mais velhos dizem assim, uma vez assembleiano, você vai ser assembleiano sempre, pode até congregar na Batista, tal, você vai ser... Sempre vai ter, né? Serve para mim que aceitei Jesus na Assembleia. Então, você é assembleiano. Não congrega, você é assembleiano, mano. Não vem que você conversa. Você tem um espírito assembleiano. Tá vendo, pastor? Assembleiano. O que acontece? É que a doutrina, a cultura, que é boa, essa que eu vou falar, ela é boa. Assembleiana, você é pastor. Qual que é a pergunta do nosso ministro? Quem ungiu você? Qual convenção tu és? Quem ungiu você? E aí os nossos centenários, você fala assim, de uma portinha. Quem ungiu você? Colocou a mão na sua cabeça e ungiu a pastor. Quem é essa pessoa? Ah, Samuel que derramou a unção. Samuel? Ele ressuscitou, ele voltou? Então? Não. Então, a cultura e a doutrina e a disciplina que tem assembleiano, que para ele reconhecer o teu ministério, ele quer saber quem é que te ungiu, irmão. Porque ungir, qualquer um te unge aí, irmão. Sim. Você quer ser o quê? Apóstolo? Querubina? Ungir agora. Lana Holder foi que você quer? Ungida apóstola agora. Ela vai te convidar para pregar lá na Cidade de Refúgio depois. Eu não vou. Eu não vou, irmão. Que aí, se for para mim, eu vou pro centro de macumba, vou para qualquer outra coisa. Se a Lana Holder hoje fizesse um convite... Eu não vou, irmão. Não vai? Eu não vou. Mas não é para Eu pregar não o vou, evangelho. eu não vou, irmão. Eu não vou. Mas seria para pregar o evangelho, pastor? Não. Como é que você vai pegar o evangelho para quem não quer viver o evangelho? Mas que se tornou um herege. Mas por que o senhor acha que eles não como querem viver o evangelho? a era de Acabe, que deixou as coisas de Deus para adorar os demônios. Está escrito. O senhor crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Oxe, claro. Não, o senhor crê mesmo? Oxe. Ou o senhor quer que a gente faça apelo? Se até o diabo crê e estremece, porque eu não vou Não, o crer. pastor tá ali. Quer que faça apelo? Né? O pastor tá ali, né, já. Então, o senhor crê, né, que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, claro. Está escrito. O que está escrito de não na Bíblia é não. O que está escrito de sim, que é permissivo na Bíblia, é permissível, é sim. Agora eu vou inverter
colocar água aqui nesse celular para me tomar, vai dar certo? Ou o senhor não crê na Bíblia? Fala aí. Oxe. Vai dar certo? Você quer tomar um pouco de água? Vou colocar aqui no celular para o senhor tomar. Não vai dar certo. Vai dar o quê? Errado. Errado, é confusão. Então, aí o senhor quer falar que eu vou... Primeiro que ela não vai me convidar. Mas se te convidasse? Mas se Eu não convidasse, vou. pastor, se convidasse, esse convite pro senhor Eu falar... não vou, porque vai dar... Não vou, irmão. Vai dar confusão? Ela me convidando, agora se Deus mandar eu ir, é diferente. Que aí é igual o Jonas ou o profeta, vá lá e entrega o rolo, aí é diferente. Mas ela convidando, o senhor não pode ir como um arauto Não, e entregar não, o rolo? Não, que Deus não tá nesse negócio. Que aí ela tá me chamando. Mas nem Deus vai mandar eu ir lá, vigia. Deus não vai mandar eu ir lá. Não, Mas ela ela tá falando que Deus nunca vai mandar. consagrada apóstola? Ela é apóstola agora. Ah, então o senhor vai. Então você tá falando isso aí porque o senhor vai. Está aqui. Ah, o Fábio senhor vai. vai ser convidado e vai. Vai, Pra vai. onde? Lá pregar lá. Vai, Fábio vai. Lá onde o senhor falou. Vai. Eu posso pregar daqui porque eu vou lá. Ah, então por que você está falando que quer que Não, eu vá? eu perguntei. Se o senhor O senhor quer que eu vá, mas o senhor não vai. Ah, não, para. Mas eu acredito que todos devem conhecer a verdade. Se ela chegar a me convidar, é porque ela sabe Que você vai pregar. que eu vou pregar. Ela não vai chegar a me convidar. Mas se ela me convidasse, ó, pode vir, você tem liberdade para pregar aqui a palavra de Deus, eu iria. Se eu tivesse a liberdade de pregar a palavra de Deus, eu iria numa boa. Sem pautas? Não dava, não. Sem sem- censura. sem censura. Se ela Não falar, dava, vem, não. pode pregar. Sabe sem por quê, censura. pastor? Sabe por quê que eu falo que não dá? É a mesma coisa, a O pessoa... senhor fica- não deve ir sendo convidado, sabe por quê? É. Porque quem está de fora não vai ter o discernimento que o senhor está tendo. Mas se ela me convidou, é porque ela está disposta a Vão ouvir o que falar eu que tenho o para senhor pregar. está envolvido, Pira, charlatão, não é interesseiro que fala, dinheirista, vai lá só pegar a oferta. Tá indo lá pra pegar a oferta. Não é pra pegar Essa é a ideia, evangelho, né, coisa Fábio? nenhuma. É pra pegar a oferta. Não, mas se acaso ela me convidar mesmo, me dando Você liberdade... vai pela oferta. Me dando Quanto que é? liberdade... 5 mil? Quanto que é ela? Me dando a liberdade Quanto é? pra pregar. Quanto é? 5 mil? Olha, deixa eu falar um negócio, senhor. O senhor para de graça aqui, que eu já fico sendo detonado pelos comentários o tempo todo aí. O pessoal vai achar que eu... Mas é o senhor, velho. Se ela lhe der uma oferta de 10 mil, tu vai então. Correndo, Não é questão de oferta, não. Se ela chegar, me fazer o convite, dizendo que eu tenho liberdade para pregar o evangelho e a Bíblia da forma como eu prego, eu não tenho problema nenhum. É a mesma coisa. O pessoal fica demonizando a Globo. Se um programa da Globo hoje convidasse, Pastor Divino, eu quero ser Não aqui vou. para que você deixe uma palavra para o nosso Não povo. vou. O senhor não iria pregar a palavra? Não vou. Ô, Pastor Maico, não sai da cadeira, você tá não. indo? Fica aqui, por favor. Não, desculpe. Aí, ó. Só foi falar de dinheiro e foi ver lá qual o valor, já fazer o cálculo. Tá querendo ir pra lá já, fazer a agenda. 15 mil. É. Não, a pergunta que eu Não, queria não. fazer. Ah, Se o tá. senhor fosse pregar lá, supostamente pregar lá Porque na eu, só tem eu aqui nessa. que é o teu Agora é os dois. natureza pecaminosa, pregar essa mensagem lá na lâmpada. Ah, não, sabe por que que eu não vou? Sabe por que que eu não vou? Primeiro que é pessoal. Ok. Eu não vou. Entendeu? Porque pra mim é uma agressão. Assim como você entra dentro do centro de macumba, tem Bíblia aberta lá dentro, pra mim isso é desrespeitoso. Com certeza. Então eu não vou dentro dessa temática, é desrespeitoso. Segundo, vou tomar por empréstimo as palavras que o nosso irmão Paulo disse. E está escrito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me convém ir lá. Pastor Divino. Sabe por quê? Porque é o seguinte, é alguém que esteve e diz que era, mas nunca foi. Eita, porque está escrito, eu fico com a Bíblia também, está escrito quando Deus colocou na boca do apóstolo e ele disse, filhinhos, já é a última hora. Visto que muitos têm se feito anticristo, porque já é a última hora. Saíram de nós, mas nunca foram de nós, porque se fosse, não teria saído. Ou não está escrito assim? Está escrito. Então, meu querido, não me convém. Pastor Divino, mas suponhamos. Não me convém, é uma pessoa que diz que conhece a verdade. Se conhecesse a verdade, tá entendendo? Mesmo tropeçando, não iria combater contra ela, porque está mentindo. Está mentindo um evangelho que não está escrito.
é o evangelho do pode. Tudo. Do evangelho do que eu quero. Não é o que eu quero. É o que ele quer. Eu estando certo ou não, Bíblia é Bíblia. Eu estando certo ou não, céu é o céu, o inferno é o inferno, carne é carne e o diabo é o diabo. E Jesus é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. Pastor Divino, eu concordo com suas palavras, não com sua fala, não. concordo. Não tá Agora concordando. suponhamos... Você quer pregar lá? Não, suponhamos. Vamos fazer... A apóstola entra em contato contigo Mas, e diz assim, ó, Jesus, varão, Pastor Divino, vamos lá, Pastor Divino. Lá, Pastor Maicon, fala deixa eu que falar. Pastor Maicon, não. Ele quer ir. Não, eu não quero ir, não. A apóstola entra em Não. contato Você era contigo. assembleiano, saiu da Assembleia e vai pregar lá. Não vou. Ah, mas não vou. Vamos lá. A apóstola entra em contato contigo e fala, Pastor Divino, chegou até mim que o senhor carrega muito de Deus e eu queria que o senhor viesse aqui na igreja porque o meu povo está precisando ouvir a verdade das Escrituras. Hoje, eu não tenho coragem de pregar aquilo que o Senhor prega em suas pregações. E eu queria que... Calma. Eu queria que o Senhor viesse aqui pregar na minha igreja. O Senhor deixaria aquelas pessoas que estão precisando, de fato, conhecer a verdade, sem ouvir a verdade, mesmo mediante ao convite da mulher? Se eu deixaria, primeiro que eu falo assim, ó, fecha. Fecha, porque se você não tem coragem de falar, é porque não tem coragem de ser crente. Porque para ser crente tem que ter coragem. Certo? Para ser crente tem que ter coragem. Para mim poder resistir a mim mesmo. Ter coragem. Fazer a obra de Deus tem que ter mais coragem ainda. Sim. Então, não é que eu estou falando que esse povo tem que ir para o inferno. É isso que eu estou falando, não. Falando que não me convém, eu não vou, porque, que o senhor acabou de usar agora, ela me ligar. Que ela não vai me ligar. Primeiro que não tem meu número e nem Deus vai revelar meu número para ela. Se revelar, for o diabo, porque Deus não vai revelar meu número para ela. Mas vamos lá. Vamos ver que ela me liga, o senhor está falando. O senhor está querendo... Suposição, estou supondo. Não Né? pode ser o Michael, tem que ser eu. Hoje o senhor, outro dia o pastor Michael vai estar no lugar do senhor aí. Aí eu quero estar sentado. Não, aí eu vou... Aí o que acontece? Que nem o senhor acabou de usar, dela falar, eu não posso falar. Ela não é o Espírito Santo para querer me usar, irmão. Ninguém me usa. Só Deus. Ninguém me usa. Nem minha esposa, que é casada comigo, me usa. Só Deus me usa. Então escuta uma coisa, meu amado, e os irmãos que estão acompanhando esse abençoado podcast, eu acredito. Eu acredito, podcast. Se ela me fala que ela não tem coragem, eu que vou responder para ela assim, ó, fecha o que não era para ter sido aberto. E vá se converter. Aí o povo, se você se converter, Deus falará a esse povo. Mas não do jeito que você está querendo. Eu falando para ela. Agora responde o senhor. Deus falará com esse povo? Não do jeito que o senhor está falando que ela me ligar. Que ela não vai me ligar. E se me ligar, é isso que ela vai ouvir. Então o senhor acredita que essas chamadas igrejas inclusivas não são dignas de ter um homem de Deus igual ao senhor para ouvir a verdade? Não, aí o senhor está arrumando confusão. Não é isso. Tá. Se alguém do centro de Macumba me convidar para ir pregar, eu tenho que ir? E pregar lá dentro? Não é obrigação, mas poderia optar entre ir lá pregar sim. Se convidou, pastor Divino, vem aqui, vamos lá, o pai de santo lá, tá quase se convertendo, aí ele fala, ó, eu vou me converter. Não tá quase. Supondo, tá quase se convertendo, aí ele fala assim... Aí é diferente. Não, aí ele vai falar... não, o senhor falou... Aí é diferente. É isso que eu tô falando. Se Tá ele quase se convertendo, aí fala bem assim, Fala, pastor vem. Divino, é o seguinte, o pessoal lá tem muitos adeptos e tal... E aí eu precisava de um pastor para ir lá pregar pro povo, porque eu já me converto e eles também já ficam sabendo da verdade. O senhor não iria, não? Aí é diferente. Porque se vai te convidar para pregar, é nesse... Mas nesse Não, caso, não. o pai de santo já está em fase de conversão. Agora do teu que Tá você tá falando abandonando as práticas. desta senhora aí, É porque alguém te convidaria para pregar nessa ideia. Não, mas no o centro, contexto né? é diferente. o contexto dessa senhora que o senhor vai cobrar lá 10 mil para pregar lá,
Tá entendendo? Você vai lá pela oferta. Não, eu não falei que eu ia. Se me chamasse para ir pregar lá, a verdade, me dando liberdade para pregar as escrituras, eu não vejo problema nenhum. É a mesma coisa de alguém me convidar para ir na Globo. O senhor está dizendo que se te convidasse para ir para a Globo para pregar, o senhor não pregaria? Não. Para alcançar o máximo de pessoas possível através do evangelho? Não, eu não vou na Globo. A Globo sabe onde tem a igreja. Vai pra igreja. Mas observação, ele falou que é algo pessoal dele também. Mas ali é a questão de você alcançar vidas através da maior emissora do Brasil, né? Não. Pregando a verdade do evangelho, dizendo que existe céu e inferno, dizendo que existe o amor de Deus, mas também tem a justiça de Deus. O senhor não iria? Sabe como eu vejo a Globo? Ah, Como aquele encantador. Lembra do Simão? sim. O que ele pediu? Vende pra mim aí. Que eu quero me... Vai se converter. Se a Globo quisesse mesmo ouvir a palavra de Deus, a Globo colocaria o joelho no chão. O que ele gosta é de usar pessoas. Evangelho não é mídia. Evangelho não é fama. Evangelho é poder de Deus. Então eles gostam muito de usar pessoas. Se eu pegar a tua imagem, o senhor é um homem de Deus. Então eu vou pegar o senhor, tá entendendo? Só acredita que eu sou homem de Deus. Certo? Creio. Por que não? Por que, senhor? Não, ainda bem, né? Porque agora o senhor estava dizendo, você acredita na Bíblia? Ainda bem. Não, eu tive que perguntar se o senhor acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Você tá querendo que eu vou pregar lá na rua? Você tá maluco? Tá entendendo? Quem quer conversa com o diabo que vai pro inferno, irmão. Tá, continua sobre a Globo lá. Então, se a Globo quisesse ouvir a palavra de Deus, ela colocaria o joelho no chão. Isso não pode falar que nunca. Você não pode falar isso. Mas até o presente momento, há rejeição. O que tem é chocarrice. Então o senhor acredita que os artistas, essas celebridades do mundo gospel que são convidados para ir na Globo, você acha que a Globo usa eles? Com certeza. Ah, mas não tem a dúvida. Use e abusa. Para qual motivo? Usa para quê? Tanto para ludibriar, que é enganar, para mostrar a falsa aceitação, a falsa recepção. Porque nós, o Evangelho canta a verdade. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. E aí? Faz tempo, hein? Você não tá na Assembleia mais, não? Assembleano. Mas quais assembleanos lembram? É o assembleiano. Quem lembra todo? Campeões de Jeová, vai, continua. Líder Dalmácia. Não. Nem ele sabe. Pastor do Esquadrão da Fé, vai. Sois campeão, vai. Jeová, vai. Pastor Wesley, cadê? Continua o hino. Sois bem-vindos, sois bem-vindos. Campeões de Jeová. Agora, até ele a gente canta, vai. Opa, não. Repete de novo, pastor. Essa parte aí. Parabéns de novo, vamos lá. Parabéns, mas não fingidos. A congregação. Só o Wesley, cara. A congregação vos dá o quê? Um parabéns não fingindo. Você acha que tem verdade na Globo? Nessa questão de sois bem-vindo. Nós estamos trazendo você aqui para Deus. Deus, o nosso Deus. Não! O nosso Deus ser glorificado. Mentira. Mentira. Aí o senhor vai concordar em ficar no meio daquele povo mentiroso que está usando o teu nome e a tua imagem, porque o senhor é homem de Deus. Então, se eles estão me usando o nome e a minha imagem, eu vou usar eles para propagar o evangelho. Não. Aí Mas qual o propósito, pastor Divino, que eles usam? Qual o propósito deles usarem? Para entrar dentro da... Denegrir e entrar, isso mesmo. Entrar e... Sapatinho de algodão. Liberdade. Quando você pensa que não, já roubou, porque o ladrão é isso aí. E aí já tá dominando a casa com programas Você me entendeu? promíscuos. Entra naquilo que nós falamos lá, naqueles programas para influenciar e acaba influenciando. Pastor Divino, que honra receber o senhor mais uma vez no Eu Acredito Podcast. Muita honra. Só porque nós falamos aqui, o senhor está terminando? Rapaz,
O pastor Divino já veio 2 vezes aqui É para benção. contar o testemunho Agora não dele. volta Não mais. contou. E não conseguimos Não contou. contar. Tem dois assuntos que eu trouxe ele 2 vezes aqui para falar. Mas O testemunho dele e o que está por trás das cortinas do gospel. Não é. Por trás das cortinas do evangelho barato. É. Quase Não dando falamos desse mesmo. Não assunto. falamos, mas mas é isso isso. é pra quê? Que é pra vir de novo. Amém. Tem coragem? Hoje sempre. Pronto. É que nós começamos a falar da falsidade para entrar aí, foi embora o Queridos, assunto. querendo deixar bem claro, meu pastor, para mim é uma honra, sempre que o senhor chamar, nós temos prazer de estar aqui. E jamais eu não tenho a roupa de Santo dos Santos, não tenho um perfume fabricado por mim mesmo, escrito Santo dos Santos. Eu sou alguém que necessito de Deus todos os dias. Mas o que é de Deus, e o que é da carne, e não adianta. Pastor Divino, muito obrigado mais uma vez minha. por aceitar o convite. Deixa eu só fazer uma ressalva pro pessoal aqui. Eu percebo que eu vejo alguns comentários de alguns cortes e também de podcasts completos aqui. Tem gente que me detona. Rapaz, eu apanho nos comentários. Por quê? Porque eu faço alguns posicionamentos aqui no podcast a fim de extrair o máximo do convidado. Se eu não me contrapor, ainda dando uma opinião que eu discorde dessa opinião que eu estou dando, me posicionando, discordando do convidado, talvez eu não consiga extrair o máximo dele, no posicionamento dele, o máximo de argumentação. Então eu tenho que trazer o contraditório pro cara. Você quer ir lá? Ainda que ele esteja certo. Ele vai dizer que eu quero ir lá. Por Ainda 10 que, mil, pastor, ainda que ele 10 esteja mil, 10 mil. certo, só explicar. Ainda que ele esteja certo, eu tenho que apresentar o contraditório para ele. Porque eu acredito, se eu falar a verdade sem o contraditório, talvez eu não vou ter uma argumentação para defender aquilo que eu acredito. Então, tem gente falando aqui, esse apresentador deve assistir Big Brother Brasil. Irmão, pior que eu não assisto, cara. Acompanho algumas coisas quando dá o vencedor, porque tá nas redes sociais. Deus revelou para ele? É, a Fazenda também, assim, eu vejo, acompanho alguma coisa. Irmão, eu trabalho com podcast, eu tenho que estar atento a tudo e a todas as coisas que acontecem. Por exemplo, o caso do P. Diddy, ou Puff Daddy, que já mudou o nome várias vezes. Eu estou atento a esse caso de Hollywood. Sexta-feira aqui, às 15 horas, a gente vai estar falando sobre esse assunto aqui, teoria de Coisa conspiração demoníaca, hein? e o que é verdade. Sexta-feira, às 15 horas. Isso aí é coisa Então, demoníaca. se eu não tiver ligado o que está acontecendo, talvez a gente não teria o sucesso que a gente está tendo. Já são mais de 100 mil inscritos, Glória a para a Deus. glória de Glória Deus a aqui no Deus. Eu Acredito Podcast. E vai pra 1 milhão. Mas encerrando, Pastor Divino, se o Senhor tivesse a oportunidade de transmitir uma mensagem ao mundo, naquela câmera ali, o mundo está de olho no Senhor agora, esperando ouvir uma mensagem. Qual seria essa mensagem? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Antes de você existir, ele já te amava. Quando você começou a ser gerado, ele já te amava. Quando você nasceu, ele já te amava. E agora que você está vivendo a oportunidade de alcançar primaveras, aniversários, ficando mais novo, tendo a oportunidade de ser sábio, Jesus continua te amando. Ele tem um plano, tem uma salvação, só está esperando você abrir a porta. Deixa Jesus entrar. Pastor Maico, muito obrigado. Deixe suas considerações, deixe uma mensagem de reflexão. Eu estava pensando o seguinte. Estava aqui pensando. É isso aí. Maravilha. Eu quero agradecer a Deus. Obrigado pelo convite, por estar aqui hoje nessa tarde. Pastor Divino, grande amigo, satisfação demais. Tô Maico Moré. Queria ouvir um pouco mais, estar Que contigo, isso, Fábio. Mas 2 horas voou, viu? Passa- E o Léo tá passou, né? mandando mensagem aqui até as horas. Pega uma câmera aí, coloca a câmera na sua cara aí pro povo. O preto que Vira- não é tem preto. como virar a câmera aí? Ó, gente, esse aí é o Léo aí na produção aí. O preto Vou que não mostrar é preto. vocês aqui. Cadê ele? Ó, eu não quero encerrar, mas ele tá mandando mensagem pra mim aqui toda hora. Preto Fábio, que não é preto. Fala aí. o horário. Já deu 2 horas. É isso aí o Léo aí, ó. Ele que cobra? É ele que fica Ele aqui que fica? pedindo pra eu encerrar o podcast, que já tem 2 horas. Cadê? Não vai aparecer, não? Oxi. Ele tá querendo lá pregar É esse também. aqui. Não é, só aparece os dedos. Ele quer a agenda lá do... Por favor, é aqui, ó. É esse aí, pessoal. É esse aí, ó, que fica mandando eu encerrar. Comenta aí, Léo. Deixa o Fábio à vontade. É, ô, Deixa o Léo. Eu Acredito podcast à vontade. Comenta aí. Ô, Léo.
Para de encher o saco. Deixa os convidados ter liberdade pra ficar. Até eles não conseguirem mais mais pra falar aí. Deixa. Conversamos depois. Fica Então, acontecendo atrás. que susto, irmão. Esse é o Léo, gente. Esse é o Léo aí, tá? Vocês conhecem... É bom que vocês conheçam, assim, um pouquinho mais da nossa produção, porque ainda no mês de outubro nós iremos fazer um podcast especial contando a história do Eu Acredito Podcast até os mais de 100 mil inscritos. Tem muita coisa boa e será muito emocionante, onde eu vou trazer a placa aqui de 100 mil inscritos, a carta do YouTube que nós recebemos. Tem muitas coisas aí. Você vai me trazer? Vou trazer o senhor. O senhor vai vir aí, porque eu preciso do seu testemunho, que é muito forte, e também do que está por trás das cortinas do Evangelho Você não vai Barato. aguentar. Eu aguento. Já ficou irado os 10 mil da Lana Rosa? Então é isso aí, Ei, gente. pastor. Ainda no mês de outubro nós iremos fazer esse podcast especial falando de toda a nossa história até aqui. Será emocionante, onde eu vou abrir particularidade dos bastidores que aconteceram aqui para nós chegarmos aí aonde nós estamos chegando para a glória de Deus. Pastor Michael, continua. Eu estava aqui pensando. Gente, eu quero agradecer mais uma vez. Deus abençoe. Tá aqui ouvindo os amigos que estão aqui ao lado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, todos os ouvintes que estão nos acompanhando. E a MM? a MM, minha empresa, tem como patrocínio. Tem que Foi pagar. patrocinado Tem que pela pagar, MM na verdade. Tem Aí, que né? pagar? Tem que pagar para patrocinar a empresa aqui. A MM Vida Esquadrias, minha Pronto. empresa. Mas eu louvo a Deus por estar aqui hoje nessa tarde. E a mensagem que eu quero deixar é simples assim. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém. Aceite Jesus, porque Ele é o... Nós estamos aqui por causa de E Jesus. larga de ser Amém? falso. E largue de ser falso. Deus abençoe a todos. É isso aí, gente. Ó, tá aqui com a gente no estúdio aqui uma galera. Lucas Diego, olha só. O Nilson, Benção. pastor Wesley Collin. São amigos aí que nós temos. Que eu esperei eles à mesa já se levantar para brincadeira. São gente nossa aí que sempre está... Olha a câmera. Coloca a câmera aí. Olha lá, a câmera. Olha aí, ó. Eles têm que aparecer, olha aí. Não chega? Então vem pra cá. Oxi. Tirar uma foto aqui, ó. Conheçam aí. Agora vai, ó, aqui, ó. São esses aí, ó. Esse Lucas aí. Diego, Nilson Rodrigues e Wesley Collin. A camisa da empresa aqui. A gente vai tomar um café agora. São pessoas especiais e queridas. Eles não têm, mesmo sendo do ministério, eles não têm vergonha de aparecer aqui no Eu Acredito Podcast. Fala, só assembleiano, irmão. Só assembleiano. A Assembleia de Deus não se esconde, irmão. Só assembleiano. É isso aí, gente. Eu vou nessa, com a graça de Deus. Sexta-feira, amanhã, nós estaremos de volta aqui com o pastor Carlos Cardoso, Eita. falando tudo sobre a guerra entre Israel e Irã e também sobre o caso que está ocorrendo em Hollywood. Existe muita teoria de conspiração, coisas bizarras, macabras, mas existem algumas coisas aí também que já se tornaram realidade através de investigação. Já são mais de 120 vítimas que foram acolhidas pelo FBI, que estão dando depoimentos, e tem muita coisa boa. Não vou, só estou dando um spoiler aqui para você saber daquilo que será falado aqui amanhã a partir das 15 horas. Então, salve esse horário, salve essa data, para que você participe de um dos podcasts mais incríveis que nós iremos fazer aqui sobre investigação, sobre o que, de fato, está ocorrendo lá em Hollywood. E não é só em Hollywood, não, tá? Esse caso veio à tona em Hollywood, mas aqui no Brasil existem algumas agências que ficam dentro de casas com adolescentes, com crianças que vêm da ilha de Marajó, que precisa também de investigação. E, infelizmente, situações semelhantes a esta acontecem também no gospel, cantores, jovens talentos que são aliciados por gravadoras e por produtoras que, em troca de fama, de sucesso, existe gente má, perversa, maligna, que abusam, violentam e assediam pessoas para dar a elas o que elas querem, que é o sucesso, que é a fama. Infelizmente, isso acontece também no meio gospel. Então, amanhã, às 15 horas, nós iremos falar um pouquinho sobre esses assuntos aqui no Eu Acredito Podcast. Portanto, eu aguardo você e até mais. Você ficou com raiva, não, né? Pra mudar essa nação, eu acredito na minha geração.
fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido